E aí, gente boa? Tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos trabalhar com resolução de questões referentes a toda a parte teórica do capítulo 4. Simbora? Em um certo período, o valor total da cesta básica de alimentos subiu 82% e o salário mínimo, nesse mesmo período, aumentou 30%. Para que recupere o poder de compra da cesta básica de alimentos, o salário mínimo deverá ser aumentado em Y%. O valor de Y, então, é tal que 20 está para Y, assim como 8 está para... Passa o carro, passa a moto, passa o caminhão, passa o carro, passa a moto. Gente, o poder de compra pode ser medido pela razão entre o valor do produto e o quanto se ganha. Nesse caso, então, o poder de compra vai ser estabelecido pela razão entre o preço da cesta básica, C, que é o valor do produto, pelo salário mínimo, que é o quanto se ganha. Beleza? A cesta básica sofreu um reajuste de 82%. Um reajuste de 82% gera um fator multiplicativo de 1,82. Foi o conteúdo da aula anterior. Da mesma forma, e não na mesma medida, infelizmente, o salário mínimo recebeu um reajuste de 30%. Um reajuste de 30% gera um fator multiplicativo de 1,3. Então, olha só, eu vou chamar poder de compra PC, tá bom? O poder de compra, então, será a razão entre. O acréscimo da cesta básica foi de 82%, então é 1,82 vezes C. O salário mínimo teve um reajuste de 30%, gera um fator multiplicativo de 1,3. Ao efetuar essa divisão, 1,82 dividido por 1,3, nós vamos ter como resultado 1,4 vezes C sobre S. E o que isso significa? Significa dizer que o salário mínimo precisa sofrer um reajuste de 40% para que ele possa retomar o seu poder de compra inicial. Belezinha? Lembra que na questão foi dito que Y% significa justamente o reajuste que o salário mínimo precisa receber para retomar o poder de compra. Na questão também foi dada para a gente a seguinte relação, de que 20 está para Y, assim como 8 está para X. Só que a gente já sabe que Y é 40, né? Então, 20 está para 40, assim como 8 está para X. Nesse caso, a gente pode aplicar a propriedade fundamental das proporções e calcular o valor de X. Beleza. Mas eu também posso fazer uma análise mais prática. Presta bem atenção. De 20 para 40, dobrou. Então, de 8 para X, para manter a mesma proporção, também precisa dobrar. Portanto, a gente tem a garantia que X é igual a 16. E o gabarito é a letra B. Um trem transportava em um de seus vagões um número inicial N de passageiros. Ao parar em uma estação, 20% desses passageiros desembarcaram. Em seguida, entraram nesse vagão 20% da quantidade de passageiros que nele permaneceu após o desembarque. Dessa forma, o número final de passageiros no vagão corresponde a 120. Determine o valor de N. Seja N o número de passageiros que estão no trem. Nós sabemos que na primeira parada saem 20% dos passageiros, ou seja, há uma redução de 20% de N. Ao reduzir 20% de N, o novo total de passageiros será 80% de N, ok? Beleza. Na medida que saem 20% dos passageiros, também entra uma quantidade equivalente a 20% dos que permaneceram no trem. Entram 20%. 20% de quanto? 20% de 0,8 vezes N.
20% de 0,8 vezes N corresponde a 0,2 vezes 0,8 vezes N. É sabido também que o total de passageiros depois desse sai e entra são 120. Então agora é só a gente calcular. Assim, 0,8N mais 0,2 vezes 0,8N é igual a 120, ok? Determinar esse produto aqui, nós vamos ter 0,8 vezes N mais 0,16 vezes N é igual a 120. Efetua a soma. 0,96 vezes N é igual a 120. O 0,96 que está multiplicando o N muda de lado com operação inversa, então vai dividir, beleza? Então, 120 dividido para 0,96 dá N igual a 125. Ou seja, no trem haviam inicialmente 125 passageiros. Uma pessoa fez um investimento em ações. No primeiro semestre, ela perdeu 30% do capital aplicado e no segundo semestre, ela recuperou 60% do que havia perdido. Em relação ao investimento inicial, seu prejuízo nesses 2 semestres foi de... Suponha que o investimento inicial dessa pessoa tenha sido de X reais. Ela perdeu no primeiro semestre 30% desse valor, então ela perdeu 0,3x. Se ela perdeu 0,3x, significa dizer que ela ficou com 70% do valor, ou seja, 0,7x. Nós sabemos também que no segundo semestre ela recupera 60% do valor perdido. Então ela vai recuperar 0,6 de quanto? De 0,3x. E isso vai dar 0,18x. Olha, se ela ficou no primeiro semestre com 70% do valor e agora ela tem 18% desse valor recuperado, quanto é que ela ficou ao final do segundo semestre? Ela ficou com 0,7x mais 0,18x, que isso significa um valor final de 0,88x. E 0,88x, gente, significa 88% de x. Olha, esse x não era o valor inicial? Se ela termina o segundo semestre com 88%, significa dizer que ela perdeu quanto ao todo? Bom, o prejuízo final foi 100% menos 88% de quanto? De x. Então, o prejuízo final foi 12% de x. E o gabarito é a letra B. Parece até que eu estou ouvindo chororô. Ah, Islane, não tem um jeito mais fácil de resolver essa questão, não? Tem. É só a gente supor o seguinte. Suponha que o investimento inicial tenha sido de 100 reais. Certo? Se a pessoa perdeu 30% no primeiro semestre, então quer dizer que ela perdeu 30 reais. Se ela perdeu 30, significa dizer que ela ficou com 70. Beleza. E no segundo semestre, o que é que aconteceu? Ela recuperou 60% dos 30 reais que ela perdeu. Então, ela recuperou 0,6 vezes 30. Ela recuperou em quanto? 18 reais. Olha, se ela ficou no primeiro semestre com 70 e recuperou 18, significa que ela ficou com 70 mais 18. Ela ficou com 88 reais. E se ficou com 88 reais, qual foi o prejuízo dela em relação ao investimento inicial? Bom, o prejuízo foi 100 reais menos 88 que restou, 12 reais. Gente, o prejuízo foi de 12 reais em 100 reais. Então, foi de 12 em 100, 12%. Resolve da mesma forma. Belezinha? Um comerciante decide revender um televisor com 40% de lucro sobre o valor inicial.
Um cliente mostrou interesse no produto, mas solicitou um desconto de 10%. O vendedor aceitou a proposta e a TV foi vendida por R$ 6.300. Podemos concluir que a porcentagem de lucro do comerciante nessa transação foi de... Olha só, vamos supor que o preço de custo dessa TV seja de X reais. O comerciante tarifa o seu lucro em 40%. Gente, um lucro de 40% gera um fator multiplicativo de quanto? Olha, é 100% mais 40%, que isso dá 140%, ou seja, um fator multiplicativo de 1,4. Ou seja, o preço de venda, para garantir essa margem de lucro é de 1,4 vezes X. O cliente, como um bom negociador, convenceu o vendedor a lhe dar um desconto de 10%. Se o desconto foi de 10%, então um desconto de 10% gera um fator multiplicativo de quanto? 100% menos 10%, que são 90%, ou seja, 0,9. Então, o preço de venda negociado aí corresponde a 90%, 0,9, vezes o preço de venda com a margem de 40%, vezes 1,4x. Nós sabemos, então, que depois dessa negociação toda, o cliente pagou pela TV R$ 6.300. Sendo assim, nós vamos ter 0,9 vezes 1,4 vezes x igual a 6.300. Esse produto dá 1,26 vezes x igual a 6.300. 6.300 dividido por 1,26, confia em mim que vai dar exatamente R$5.000, beleza? Então, significa então dizer que a TV custa para o vendedor R$5.000 e após ele colocar os 40% da margem de lucro e conceder o desconto de 10%, ela ficou no valor de 6.300. Só que a questão quer saber da gente o seguinte: qual foi a margem de lucro que esse lojista, que esse vendedor obteve depois dessa negociação? Então seria a taxa de variação. Bom, o valor final, 6.300 menos 5.000 e isso tudo dividido por 5.000. Essa diferença aqui dá 1.300 dividido por 5.000. Faz a simplificação, 2 zerinhos de cima sai com 2 zerinhos de baixo. Gente, se 13 está para 50, é porque 26 está para 100. Ou seja, o lojista teve um lucro final de 26%. Questão 18. Em março de 2011, a garrafa de 500 ml de suco Bujurandu custava R$ 5,00. Em abril, o valor subiu 10% e em maio caiu 10%. Qual é o preço da garrafa em junho? Nós vamos resolver essa questão utilizando somente a ideia de fator multiplicativo. Nós sabemos que o valor inicial da garrafa é de R$ 5,00. No mês de abril, esse valor sofreu um reajuste de 10%. Reajustar 10% significa acrescentar 10% no valor que já existe. Então, 110% que nos dá um fator multiplicativo de 1,1. Então, vai ficar 1,1 vezes 5. Em maio, esse valor da garrafa sofreu um desconto, uma redução de 10%. Reduzir 10% dá para a gente um fator multiplicativo de 0,9. Então, em maio, o valor da garrafa foi de 0,9 vezes 1,1 vezes 5. Então, qual é o valor em junho?
0,9 vezes 1,1 vezes 5, 0,9 vezes 1,1 dá 0,99. Vezes 5 vai dar um valor final de R$ 4,95. Islane, tem outra forma de fazer não, sem usar fator multiplicativo? Tem. É só a gente ir determinando os valores mês a mês de acordo com cada ajuste que foi concedido. Se a gente sabe que em abril aumentou 10%, então 10% de R$ 5,00 dá 50 centavos. Então significa dizer que no mês de abril, essa garrafa passou a custar R$ 5,50, ok? Em maio, esse valor sofreu uma redução. Uma redução de quanto? De 10%. 10% de R$ 5,50 são 55 centavos. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter 5,50 menos 55 centavos. E esse valor aqui, esse reajuste, é justamente o valor atribuído ao mês de junho. R$ 4,95. Gente, vocês precisam fazer a questão, mas resolver do jeito que se sentir mais confiante. Belezinha?